Oi. Então, estamos atrasados porque pegamos um trânsito para chegar aqui. Então, vamos ao nosso quiz da semana maravilhosos? Vamos. Quantas mulheres gozando... Fiz fichas hoje. Fiz fichas, tá, ok. Quantas mulheres gozando ao mesmo tempo são necessárias para acender uma lâmpada? Valendo! Quantas? Bom, segundo Jairo Buier e Marcelo Duarte, autores do Guia dos Curiosos do Sexo, é preciso 5 mulheres para acender uma lâmpada. 5 mulheres gozando ao mesmo tempo. Ok. Parece que a nossa vagina ela vai fazendo uns espasminhos assim, que geram uma tensão elétrica ali, aí... Trouxe várias coisas hoje pra vocês pra falar sobre isso. Ó, você sabia que mulheres lésbicas e bissexuais tendem a ter mais orgasmos em relação ao... mais orgasmos por relação do que homens héteros? Você sabia que homens em geral, gays e héteros, tendem a ter mais orgasmos por relação do que as mulheres em geral, gays ou héteros? Você sabia que apenas 20... Gente, isso é uma informação séria. Você sabia que apenas 25% das mulheres conseguem gozar com apenas a penetração, tipo com estimulação indireta? Porque o clitóris, ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Aí aqui tem a vagina. E aqui tem a pontinha do clitóris. Aí o pênis entra por aqui, correto? Então rola uma estimulação indireta, entendeu? Ele entra por aqui, na verdade, né? Então rola uma estimulação aqui indireta. Mas a maioria das mulheres, elas só conseguem gozar com estimulação direta, ou seja, aqui na pontinha. Entendeu? E você sabia, e essa é, tipo, o grande boom da parada. Você sabia que a irrigação peniana, na hora da excitação, funciona mais ou menos como a clitoriana, mas que enquanto o pênis precisa de 50 ml para ficar, tipo, ele precisa de 50 ml bombando ali no pau para poder ele ficar pronto para gozar. Sabe quantos ml a gente precisa para ficar pronta para gozar? Rodando ali 200 ml. É um copo de requeijão de sangue rolando na sua vagina. Pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Então, assim, é estranho a gente esperar que a gente goze ao mesmo tempo que o cara, sendo que o cara só precisa de 50 ml de sangue lá e a gente precisa de 200 ml, então... Simples assim. Então, por que essas informações são importantes? Essas informações são importantes para que você não se deixe constranger. E aí é que a gente entra no grande assunto. Eu sempre fui uma pessoa bastante libidinosa. Sempre gostei muito de sexo, sempre me interessei muito sobre sexo. E aí, só que eu sempre me masturbo desde muito nova e tal. Eu me masturbava, eu tinha uma almofadinha em forma de coração que eu colocava no meio das pernas e aí eu ia mexendo e até eu gozar, entendeu? E essa era a maneira como eu me masturbava. Depois de um tempo, assim, mais adulta, eu descobri o chuveirinho, que também é tipo vida, né? Ok. Mas então eu sempre gozei, mas eu nunca tinha gozado com alguém, sabe? Eu nunca tinha gozado numa relação sexual. A primeira vez que eu fui ter o meu primeiro orgasmo numa relação sexual foi com uns 29 anos, 28 anos, né? Isso é bastante, né? E, e, e era uma coisa muito forte pra mim, porque é um assunto que ninguém fala, né? Nenhuma mulher gosta de admitir, porque é meio que um fracasso, né? É como se você
fosse fracassada, mal sucedida, sabe? E as pessoas dizem pra você que a culpa é toda sua, né? De você não tá gozando, de você não tá conseguindo alcançar o clímax, né? O ápice. E era muito angustiante pra mim, porque eu chegava, eu ia me excitando, me excitando, me excitando, e eu chegava num platô de desejo, assim, que eu me tremia toda, mas eu não conseguia, sabe, tipo, gozei, sabe? Eu não conseguia. E, e era muito engraçado, porque assim, então, primeiro tem essa vergonha do tipo, nenhuma mulher fala sobre isso, deve ser só eu no mundo inteiro que não estou conseguindo atingir um orgasmo, sabe? E aí tem a outra vergonha, que é a vergonha que os homens te impingem. Cara, eu sou muito inteligente. A vergonha que os homens te impingem, sabe? Que é aquela. Terminava, né? Tipo, ui, ui, ai, que delícia, não sei o quê. Pá. E aí a gente deitava e aí o cara vira pra você e fala, gozou? E você fala, não, e aí ele fala, tem certeza que você não gozou? Você já gozou alguma vez pra saber se você realmente gozou? E ele começa a questionar você. E aí você fala, não, eu tenho certeza que eu não gozei. Eu acho que se eu tivesse gozado, eu saberia, sabe? E aí o cara fica bom. Então, esse, assim, ele fica, bom, a culpa deve ser sua, né? Enfim, eu fui pesquisar se a culpa era minha mesmo. E, em parte, era, eu acho, assim. Mas em grandíssima parte não era. O meu primeiro passo para a libertação foi o momento em que eu admiti, eu falei, eu não consigo gozar. Isso é um problema para mim. E quando eu falei em voz alta para mim mesma, uma coisa que eu não falava nem em terapia, e eu falei em voz alta para mim mesma, eu falei, eu tenho um problema, eu quero uma coisa que eu não estou conseguindo alcançar. A partir do momento que eu falei isso em voz alta, eu comecei a pesquisar, e a ver, e a tal. E aí, eventualmente, mais ou menos ali pelos 28, eu conheci um cara, eu provavelmente vou falar novamente dele, que era um cara que tinha várias questões, mas ele tinha uma coisa muito boa. Ele tinha muito prazer de me ver gozar. Ele não fazia muita coisa para que isso acontecesse, mas ele gostava de me ver gozar. Mas aí, até aí, eu ainda não tinha gozado, tá? A gente já tava aí saindo com ele uns 2, 3 meses, tal, e eu não tinha gozado. E aí entra a minha cis, que é uma grande amiga minha, que primeiro ela partilhou comigo. Foi quando eu descobri que não era só eu que não conseguia gozar, entende? Ela partilhou que ela também teve essa experiência durante alguns anos da vida dela. E aquilo me fez, sabe? Então não sou só eu, sabe? E aí depois ela me ensinou o poder dos dedinhos. Principalmente deste dedinho. Porque até ali eu nunca tinha me masturbado com os meus próprios dedos, né? E aí eu comecei a me masturbar com os meus próprios dedos e a entender aquilo. E, e daqui a pouco eu tava na cama, naquela hiperexcitação, com aquele cara que queria me ver gozando, mas que não fazia muita coisa para que eu gozasse. Então, os dedinhos foram uma libertação no sentido de que agora eu sou dona do meu orgasmo, independente de qualquer lugar. E aí eu tive meu primeiro orgasmo ali em companhia, corpo com corpo, e foi maravilhoso. Ai, que delícia! E até ali eu achei, pronto, esse cara mudou minha vida. Eu não tava entendendo qual era. Eu ainda não sabia que a sacação eram os dedinhos, tá ligado? Aí, bom, conversa vai, conversa vem. Anos depois, conheci um rapazinho que eu vou chamar aqui de O Revisor. O Revisor era um rapazinho com aquela carinha, sabe aqueles caras com carinha de você não tá muito por ele, sabe? Você acha que ele não é grande coisa, mas ele te trata bem, tá. E aí, finalmente,
a gente transou e, e ele me chupou. E eu nunca tinha estado com alguém que chupasse com tanto desejo como o revisor. Que tivesse tanta vontade, que fizesse aquilo com tanto... E aí foi que eu descobri o que é sexo bom, meu irmão, o que é sexo bom, entendeu? E eu descobri também, porque até esse momento, toda vez que eu saía com o cara e percebia que a coisa ia rolar, que a gente ia trepar e eu virava pra ele e sempre meio que avisava, sabe? É que eu sou meio lenta pra gozar, é que é meio difícil pra mim, não se importa não, às vezes eu nem gozo e tal. Eu sempre avisava pra ele, né? E aí, de repente, eu descobri, porque o revisor, ele me chupava e era assim, eu tava em pé, e aí ele ia me chupar, e eu falava, imagina que eu vou gozar em pé. Entendeu? E era tipo, eu tô numa perna só. Imagina que eu vou gozar numa perna só. Entendeu? Então, assim, era em qualquer lugar, era de qualquer maneira. Ele tinha uma técnica, uma coisa, ele amava aquilo que ele estava fazendo. Ele amava aquilo que ele estava fazendo. Ele amava a buceta como pouca gente ama. É uma coisa assim, era tão forte, era tão firme, era tão maravilhosa, entendeu? E aí eu entendi que, peraí. Existe uma coisa minha de entender meu corpo, existe uma coisa minha de desfazer, sabe, das minhas questões também, porque no começo tem uma coisa, me incomodava o cara ficar lá embaixo me chupando, porque eu achava que estava incomodando ele. E isso é muito legal nas pesquisas que eu fiz pro vídeo de hoje, é que muitas das mulheres apontam que elas não alcançam o orgasmo porque elas dão preferência pro prazer do parceiro, entendeu? Então, moral da história: não dê preferência pro prazer do parceiro. Dê preferência pro prazer mútuo dos dois, pela coisa linda que é ter os dois juntos, entendeu? E e entenda e distribua também as responsabilidades. Onde está a sua responsabilidade? Onde está a sua responsabilidade de conhecer o seu corpo, de se livrar dos seus traumas? E onde estão os efeitos? E também onde está a responsabilidade do cara, sabe? De cuidar de você e de se importar e de querer e de ir lá e de fazer o que ele tem que fazer do jeito que ele tem que fazer, entendeu? Então, é isso. Não se contente com pouco. Você merece. Você merece, a gente merece. Porque a gente oferece. Se a gente oferece, a gente merece. Correto. Ou não tá correto? Enfim, o vídeo de hoje vai estar no YouTube. A Taurina, tudo junto. Facebook, a Taurina Tayanã, sem acento, tudo junto também. E aqui no Instagram, @ataurina_Tayanã. Usem camisinha.